a gente vai analisar a questão de... A gente está no problema de entender e estudar funções, certo? Então essa questão, ela tem a ver com uma interpretação do que é uma função. Só que a gente tem que lembrar que uma função, ela é uma regra que ela nos dá, a partir de uma entrada, ela nos dá uma saída. Ok? Então a gente sempre tem que entender o que é uma função, como você dá uma entrada e ela te dá uma saída. Isso é uma função. É tipo uma maquininha, tá? Aí a gente pode ter, por exemplo, a gente tem várias formas de representar uma função. Essa daqui, a representação gráfica, é um tipo possível. Porque a gente dá valores de x e a curva vermelha, que é a nossa função, ela nos dá qual é o correspondente em y de cada valor de x. Ok? Então, a gente pode representar a função de várias formas. Uma delas é a gráfica, assim. A função, ela não precisa necessariamente ser contínua e infinita. Ela não precisa ter uma representação algébrica. Por exemplo, qual é a equação que descreve essa função? Não sei, certo? Não necessariamente existe. Olha só, eu vou dar um exemplo bem básico do que é uma função. Uma tabela. Uma tabela aqui, né? O que a gente faz? A gente tem uma entrada, que a gente geralmente chama de x, é um valor de entrada, e uma saída, que é o que a gente chama de f de x, é a saída. Tá? Então você precisa entender muito claramente isso. Se você tem uma entrada, e aí quais são os valores de entrada? Depende da função. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a gente tem um x que é 0 e a função é 1. Aí aqui o x é menos 2 e a função é 4. O x é 3 e a função é menos 8. Né? Então o x é 1,5 e a função é 15. Tá? A gente consegue definir isso aqui como uma regra algébrica, do tipo uma equação. Ah, isso aqui é um logaritmo, isso aqui é um x ao quadrado. Isso aqui. Não. São 4 valores de entrada e não necessariamente tem todos os valores. E essa tabela aqui, ela nos representa uma função com 4 entradas possíveis e, em consequência, 4 saídas, uma saída para cada entrada. Esse que é o detalhe. A função sempre tem uma única saída para cada entrada. Então, olha só, vai ficar claro por que eu estou fazendo isso, tá? Por que eu estou falando isso? Se a gente tem a entrada é 0. Qual é a saída? Qual é a f de 0? A f de 0 é 1. Se a entrada é menos 2, qual é a f de menos 2? É 4. Qual é a f de 3? É menos 8. Qual é a f de 1,5? É 15. Agora vem a pegadinha. Qual é a f de 5? Não existe. Nesse caso aqui, não existe. Por quê? Porque esta função tem um domínio definido por esses 4 números. Somente esses 4 números são é o domínio, o conjunto desses 4 números. Entende que domínio é um conjunto de números, certo? Que podem ser entrada para a função. E a função vai ter uma saída para cada uma dessas entradas. A função pode existir para um domínio que é um conjunto. Nesse caso, o conjunto tem 4 números. Qual que é o domínio dessa função? É especificamente 0, menos 2, 3 e 1,5. Ok? Qual é a imagem dessa função? É outro conjunto. Quem que é o conjunto? São as saídas possíveis. Então, o conjunto imagem dessa função que eu estou dando um parênteses aqui no ladinho, né? Notem que não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é outro exemplo. Só estou dando um adendo antes de fazer o exercício. Certo?
Então a imagem é um conjunto com os números 1, 4, menos 8 e 15. Entenderam o que é domínio e imagem? Domínio é o conjunto de todas as possíveis entradas. Imagem é o conjunto de todas as possíveis saídas. Ok? Então aqui a gente tem uma função que ela está sendo representada por uma tabela. A gente poderia fazer essa mesma função representada por um diagrama. Vocês devem já ter visto isso aqui, ó. Você coloca uma bolinha assim, né? Essa bolinha, ela nos dá um conjunto de números. E aí a gente tem outra bolinha que dá outro conjunto de números. Então a gente tem dois conjuntos possíveis. Tem um conjunto... Oi! Oi, filha, você veio pra aula? O que você quer? O que você quer? Eu não vou te dar caneta. Não acredito. Uhum. Sofia, vem. O que acontece aqui é o seguinte. A gente tem o conjunto que é o domínio e o conjunto que é a imagem. Só que tem um detalhe. Para ser uma função, a gente precisa ter uma regra de apontamento. A função é a regra que aponta conjuntos do domínio para conjuntos da imagem. Ok? Só que tem um detalhe. O domínio, ele é unívoco. Ele só existe para cada entrada tem que ter uma saída. Tem que ter uma regra. Certo? Você nunca vai ter uma entrada para duas saídas distintas. Ó, por exemplo, assim, ó, se o 2 aponta para o 4 e para o menos 8, não é função. A função é somente quando a entrada aponta para uma saída. A saída pode repetir. Né? Você pode ter duas entradas para a mesma saída, mas nunca duas saídas para uma única entrada. Ok? Então é justamente isso. Você dá uma entrada e tem uma saída. Agora, se a saída repete, não tem problema, mas cada entrada é unívoca, ela só tem uma saída. Ela só tem só tem uma saída. Não pode uma entrada dar duas saídas, né? Porque daí não é função. Existem equações que nos dão duas saídas para a mesma entrada. Por exemplo, se a gente for desenhar um círculo, tá? Não é o caso, a gente não vai fazer isso agora. Agora, não vamos complicar, vamos focar aqui. Vocês têm que entender claramente é o conceito de função e, em consequência, né, vocês vão saber o que é domínio e o que é imagem. Então, lembre, domínio é o conjunto de todas as entradas possíveis, imagem é o conjunto de todas as saídas possíveis de uma função. Ok, notem que aqui eu já mostrei duas representações possíveis para um conjunto, para uma função, né, que você dá a entrada e diz a saída. Outra representação possível é a representação gráfica. A gráfica é muito poderosa e a gente usa muito ela, porque as equações algébricas, elas, num geral, elas são ótimas, excelentes representantes de funções, porque a gente dá uma entrada e ela nos dá uma saída, né? E, num geral, a gente tem o y em função de x, certo? Como que a gente lê uma função num gráfico, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, ainda no exemplo, a gente tem o eixo horizontal. O eixo horizontal, num geral, via de regra, a gente considera como sendo o eixo do domínio, porque é onde estão as entradas, tá? E a gente vai sempre deixar claro qual é o eixo, que ele está na horizontal. A gente vai colocar uma designação para ele. A gente precisa deixar claro qual é o eixo, tá? Então, o eixo X, eu vou sempre escrever X. Eu não posso fazer um gráfico sem dizer qual é o X e qual é o Y. Não existe essa possibilidade, tá? Tá errado, tá faltando coisa. O gráfico sempre precisa ter a indicação de qual eixo é o X e qual eixo é o Y. Outra coisa importante que vocês sempre vão ver em gráficos é o seguinte:
a setinha indicando o sentido positivo. Não é óbvio, tá? Não é óbvio, porque não é errado escrever assim, só não é usual, tá? Você está invertendo um dos eixos. Não, então a gente, para deixar claro que a gente está usando o eixo X na horizontal, então a gente vai pôr um xzinho aqui. Para deixar claro que a gente está usando o eixo Y na vertical, a gente vai pôr um Yzinho aqui. Tá, ó, o X e o Y aqui, ó. Estão vendo? Tá? No exercício sempre vai ter isso. Também tem que estar claro qual é o sentido positivo de cada um dos eixos. Então o sentido positivo do X claramente está para a direita e o sentido positivo do eixo Y tem que estar com uma setinha indicando, ok? Então a setinha sempre vai deixar claro qual é o sentido positivo de cada eixo, e isso é importante. Então todo gráfico vai começar com algo assim. Além disso, não está correto o gráfico que não indique o zero na interseção entre os dois eixos. Porque os eixos podem eventualmente ser escritos com interseção fora do zero. Então o zero garante que eles estão se interseccionando, né, na origem. Então olha só, aqui tem o zero. Esse daqui é o esquema básico de um plano cartesiano. Sempre vai ter esses elementos, tá? Então não pode. Se você desenhar um gráfico sem isso daqui, tá errado, tá faltando coisa. Se você desenhar um gráfico sem isso aqui, tá errado, tá faltando coisa. Se você desenhar um gráfico assim, tá errado também. Ah, professor, o gráfico do x ao quadrado. Assim, tá errado. Precisa de escala, precisa de indicação de qual eixo é qual. Precisa de indicar que o sentido positivo do x é aqui, do y é aqui, o zero é aqui. Agora já estamos falando de uma parábola, de uma função, provavelmente segundo grau, ok? E olha só, eu estou dando um parênteses enorme sobre tudo isso daqui, porque muita gente erra isso em prova. E olha, outro detalhe importante. Mais importante do que você saber fazer uma questão é você saber comunicar a tua resolução. De verdade, não é brincadeira. Muita gente reprova ou tira nota baixa nas provas porque não sabe ou não se preocupa em comunicar a solução do seu problema, né? A sua solução para o problema. Então é muito importante que você tenha organização, rigor matemático, né? Clareza de raciocínio e por isso esse tipo de coisa é fundamental. Você tem que deixar claro que você entende o que é um gráfico, o que é um eixo coordenado e como é que é uma função, tá? Olha só, agora eu vou fazer assim, ó. Eixo X, eixo Y, tá? E aí eu vou representar uma função qualquer. Lembra que eu dei 4 entradas e tinha 4 saídas? Agora eu não lembro os números porque eu inventei na minha cabeça, mas eu vou dizer o seguinte, ó. Quando x é igual a 1, o y é igual a 3. Então a gente tem um ponto aqui, ó, em 1 e 3. Ok? Significa que quando eu dou uma entrada de x igual a 1, a saída vai ser y igual a 3. Tá? Então, a gente vai ter... Só esse ponto já é uma função. É uma função cujo domínio é um conjunto unitário e a imagem é um conjunto unitário. O domínio é 1 e a imagem é 3. Só esse ponto no gráfico já é uma função. Agora a gente pode ter mais pontos. A gente pode ter entrada do x igual a 2. X igual a 2, digamos que dá menos 2 aqui, ó. Como é que a gente vai representar no gráfico que a entrada x igual a 2 dá uma saída x igual a menos 2? A gente vai pôr um ponto aqui, ó. Um pontinho. Eu estou colocando esses pontilhados, mas é mais para a gente fazer a indução. O que acontece? O ponto, só esses 2 pontos aqui já é uma função. É uma função que tem um domínio que é um conjunto de 2 números e uma imagem que é um conjunto de outros 2 números. O domínio é 1 e 2 e a imagem é menos 2 e 3. A função associa os conjuntos. Para a entrada 1, a saída é 3.
para a entrada 2 a saída é menos 2. E assim por diante. A gente pode ter, por exemplo, uma reta. Uma reta vai lá embaixo, até aqui. Assim. Olha só, aqui eu posso fazer uma reta que vai do 3 até o 2, aqui até o 0, né? No 2. E pôr uma bolinha aberta. Na bolinha aberta significa o quê? Que no ponto 2, x igual a 2, a saída não está ali naquele ponto. Agora, ela está aqui embaixo. E todos esses pontos, esses x entre menos 1 e 2 aqui, todos esses valores de x entre menos 1 e 2 são o domínio, certo? E qual que é a imagem? Todas as saídas possíveis. A imagem e mais o menos 2 aqui, se a gente ainda mantiver o menos 2 lá. Então agora eu espero que tenha ficado bem claro para vocês o que é uma entrada e uma saída, né? Como que a função trabalha como uma entrada e como uma saída. E agora a gente vai analisar este gráfico aqui, né? Com essa ideia de entrada e saída, sempre entrada e saída, ok? Então tudo que eu fiz aqui nesse cantinho foi um parênteses, que é na verdade um resumo de coisas que a gente já viu na aula, certo? Olha só o que acontece na letra A. Essa questão, a número 3 da nossa lista, dá esse gráfico e ele tem algumas informações já bem de cara, ó, tá? Olha só. Aqui, ó, tá vendo que cada quadradinho na vertical, cada quadradinho representa 1. 2 quadradinhos representam 2. Meio quadradinho representa meio, e assim por diante, ok? No horizontal, a mesma coisa. Poderia não ser a mesma coisa, mas no caso é. Então, cada quadradinho para a direita representa mais 1. Cada quadradinho para a esquerda representa menos 1. E assim por diante. 2 quadradinhos para a direita é mais 2. 2 quadradinhos para a esquerda é menos 2. Então a gente vem do 0, que é a nossa referência, e vai 1, 2 para a esquerda. Então aqui a gente tem o menos 2. Claramente o menos 2. Claramente aonde inicia a nossa função. Então olha só. Números menores do que menos 2. Valores de entrada, valores de x menores do que menos 2, eles simplesmente estão fora do domínio da função. Eles estão fora. Por quê? Porque não tem saída. Não tem uma relação. Não tem nenhum valor de y associado a ele. Por outro lado, exatamente no menos 2, a gente tem uma saída que é o menos 1. Então, olha só, o eixo horizontal nos dá as entradas. O eixo vertical nos dá as saídas. E aí, a gente vai ver coisas desse tipo aqui, ó. Né? Aqui a gente tem o final da função aqui, tá mais ou menos em 0,5 aqui, né? Aqui é 1, 2, 3, 4. Então, tá? Só olhando aqui, ó. Agora vocês já sabem me dizer qual é o conjunto domínio dessa f de x. Qual é o conjunto domínio dessa f de x? Eu pergunto para vocês. Vamos ver se vocês me respondem. Comenta aí para mim. Qual é o domínio dessa f de x? Tá, então, agora que a gente já entendeu o que é mais ou menos aqui, né? Depois a gente vai escrever explicitamente qual que é o domínio, o conjunto domínio do conjunto imagem, tá? Que é a letra E, mas eu não escrevi aqui. A gente antes vai ver a letra A. Vamos lá, letra A. Tá, eu tô enrolado, né? A gente tá indo longe para poder resolver essa questão, mas é que a gente aproveita para passar por vários elementos que geralmente são problemas que as pessoas erram na prova, por uma questão de falta de interpretação, falta de entendimento. Então a gente aproveita a oportunidade para falar sobre isso. Então, olha só, o gráfico da função é dado e aí a gente tem o gráfico. Ele nos dá a regra. Dado uma entrada, a gente tem uma saída. Na letra A, o problema está pedindo qual é o valor da função quando x é igual a 1. Então ele está pedindo qual é a saída. Vocês entendem isso aqui, ó?
qual é a saída? Deixa eu ver assim, ó. Qual é a saída quando a entrada é x igual a 1? É mais ou menos isso, tá? Deixa eu colocar entre aspas aqui. Então, respondendo, qual é a saída quando a entrada é x igual a 1? Então, isso daqui, ó, f de 1, tá perguntando isso. Então, a gente vai lá, x igual a 1. Eu vou vir aqui, ó, x igual a 1, e aí eu vou ver qual é a saída. Então, eu vou fazer uma linha aqui, vou subir, e vou ver qual que é a saída. O gráfico aqui, ó, tá em 1, 2, 3. Então, a gente tem aqui, ó, claramente que a f de 1 aponta para o 3. Então, aqui a gente tem f de 1 é igual a 3. Certo? Entendido? Né? Deixa eu ver, eu desenhei certo o gráfico? Sim, 1, 2, 3. Ok. E aí a gente vai para a letra B. Estime, olha só. O primeiro pedia exatamente o valor de f de 1. Mas é porque ele dava bem certinho no quadriculado que fechava o 3. Então ele não dá margem para a gente interpretar. Ele está claro, tá? Ele tem, inclusive aqui no gráfico da questão, aqui é tudo quadriculado. Então aqui está bem certinho onde o quadriculado se encontra. Então não há dúvida, é exatamente 3. Por outro lado, a letra B, ela pede a f de menos 1. Por que diz para estimar a f de menos 1? Lembrando, ó, qual é a saída quando a entrada é x igual a menos 1. Lembrando que aqui é a f, né, de menos 1 é a saída quando a entrada é menos 1. Então a gente tem aqui, ó, a entrada é menos 1 aqui, ó. Certo? Qual que é a saída? Não sei. Eu não sei porque não está claro. Não tem a regra exata. Por outro lado, a gente vê que ele está mais ou menos na metade aqui, ó. Certo? Se ele está mais ou menos na metade, talvez um pouco para cima, né? Se você olhar o gráfico com mais precisão, isso aqui, ó, a gente vai dizer que é aproximadamente, sei lá, 0,4, 0,5. Certo? É por isso que é uma estimativa, porque a gente não tem, assim, um valor exato. Talvez um de vocês vai olhar e vai dizer, esse aqui está mais ou menos 0,5. O outro vai olhar, está mais ou menos 0,3. O outro está mais ou menos 0,4. Então, olha só, a gente tem que a f de 1 é aproximadamente igual a 0,4. Então, isso é uma estimativa, ok? Porque a gente não tem não tem certeza de qual é o valor. Ele está ali mais ou menos. Dá para entender isso aqui também, né? Agora, a gente vai fazer a letra C. A letra C, ela já é um pouquinho diferente. Ela já pergunta assim, ó, quais são os valores de x? Ou seja, ele já está dizendo, né, mais ou menos, que podem ter mais de um valor de x que dê a mesma saída. E a saída, olha só, a f de x é igual a 1. Isso está dizendo que a saída é 1. Então, a gente vai ver o seguinte. Olha só, aqui o y é 1. Em quais valores de x o y é 1? Então, a gente tem essa linha aqui, ó, que são todos os valores de y igual a 1. E aí a gente vê que ele dá y igual a 1 aqui e aqui. Certo? A f de x, ou a f, ela assume o valor de y igual a 1, né? O Francisco anotou bem, não é 0,4, é menos 0,4. Eita! Viajei aqui, o professor viajou. Obrigado, Francisco. Obrigado. Tá? Resolvido. Agora, olha só, a gente volta para cá.
E aí nas saídas. Aqui ele está dizendo quais são os valores de entrada que dão aquela saída. E aí a gente tem claramente no gráfico o x igual a 3 e o x igual a 0. Quais os valores de x que dão a saída igual a 1? X igual... A gente pode até escrever assim, ó. Tem duas formas, né? A gente pode pôr aqui, ó. X igual a 0 e x igual a 3. Né? Outra forma de escrever, aqui ficou um pouquinho apertado, mas ficou assim, ó. A f de 0 é igual a f de 3, que é igual a 1. Vocês entendem a sentença? É uma proposição. Eu estou dizendo, ó, a função, quando a entrada é 0, é igual à função quando a entrada é 3, que assume o valor de 1. Ok? Então, e aí por último, estime os valores de x tais que a f de x é igual a 0. Aí a gente vai ver aqui, ó, quais são os valores que tem saída igual a 0. Então a gente vai olhar para a linha, é exatamente o eixo y, né? Quando que o valor da função é igual a 0? Aqui, ó. A questão é, que valor é esse? Né? Mais ou menos, ali de novo é uma estimativa. Ele vai estar ali em mais ou menos, agora é menos, né? É menos, mais ou menos 0,5 negativo, certo? Então a gente tem aqui, ó, em x, aproximadamente menos 0,5, menos 0,6, cada um vai fazer uma estimativa diferente, né? A gente não vai ter o valor exato da função. Então, tá aqui, ó. Estime os valores de x, tais que a f de x é igual a 0. Beleza? Então, a saída é 0 quando o x é em torno de menos 0,5. Ok? Vamos ver então a letra E e a letra F agora. Agora na letra E, a letra E pede para a gente dizer explicitamente qual é o domínio e qual é a imagem de F. Toda vez que uma função, um problema, pedir para vocês qual é o domínio e qual é a imagem, vocês já na hora tem que pensar, é um conjunto. É um conjunto, tá? Domínio é o conjunto de valores que dão a entrada na função. E imagem é o conjunto de valores que podem ser saída da função. Beleza? Então a gente tem que lembrar de como a gente representa conjuntos. Conjunto a gente sempre vai usar o seguinte, ó, então eu vou colocar aqui, ó, o domínio. Domínio a gente chama de D. E eu vou pôr 2 pontos e eu vou abrir chaves. Tá? Então, o conjunto D é composto por... Então, a gente pode ter mais de uma representação. Lembra que eu falei, ó, uma das representações possíveis é a gente listar todos os elementos que compõem esse conjunto. Outra representação possível é a gente descrever qual é o conjunto universo desse conjunto e quais são as propriedades desses elementos. Então, vou começar com a listagem dos elementos. Olha só, o domínio ele vem de menos 2 até 4, porque nenhum valor menor do que menos 2 a função aceita como entrada, não existe. Nenhum valor maior do que 4 é aceito como entrada, simplesmente não existe. Por outro lado, todos os valores, todos os infinitos números entre menos 2 e 4 são aceitos como valores, inclusive menos 2 e 4. Então vamos lá, ó. Listando os elementos, como é que a gente faz? Como é que a gente vai listar infinitos elementos? A gente vai ter que usar outras estratégias, não tem como ficar escrevendo um por um, né? Não é que nem a lista e o nome o conjunto dos jogadores da seleção que foi convocado para
para disputar as Olimpíadas. Aí é um número finito, a gente vai listar. Agora aqui são infinitos, não tem como listar. Então a gente usa outras estratégias. Uma delas é a gente fazer assim, ó. A gente vai colocar menos 2,4. Então a gente vai dizer todos os números de menos 2 a 4, incluindo menos 2 e 4, a gente põe em colchetes. Então a gente está listando todos os elementos, todos os números entre menos 2 e 4, incluindo eles. Se a gente quisesse excluir o 4, por exemplo, a gente usaria parênteses. Daí a gente está dizendo que é aberto no 4, ou seja, o 4 está fora. Mas nesse caso, o 4 está dentro. O 4 é uma entrada válida, certo? Beleza. Agora, a segunda forma possível, né? Esse daqui é listar, é uma forma de a gente listar todos os elementos, né, do conjunto. A segunda representação possível é que a gente dite o conjunto universo. Então, eu vou colocar um ou aqui, né? Por assim, ó. Ou a gente vai fazer assim, ó. D é o equivalente, né? A gente vai fazer assim, ó. Daí eu vou abrir uma chave e aí eu vou colocar, ó. Qual é o conjunto universo? É x pertencente aos reais. Tá? Porque são valores reais. Não são nome de jogadores. Não são estados do Brasil. Certo? São números reais. Não são números complexos. São números reais. Então a gente põe o x, ele é um número real. Ok? Então a gente já definiu o conjunto universo. Aí a gente põe aqui, ó, uma barrinha e diz tal que, essa barrinha representa tal que o x, daí a gente põe a propriedade, né? Tal que o x ele seja maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 4. E aí a gente fecha a chavinha aqui, ok? Então assim, ó, a gente tá... Vocês veem que as representações são totalmente equivalentes, né? Só que essa daqui é mais completa. Beleza? E até um pouco mais formal. Outro conjunto aqui é a imagem. Quais são as saídas possíveis? Bom, olha que também são infinitos números, mas são infinitos números entre menos 1 e 3. As saídas são os valores assumidos em y. Não tem nenhuma saída maior do que 3 e nenhuma saída menor do que menos 1. Mas todos os valores entre menos 1 e 3 são saídas possíveis. Então, a gente vai representar a imagem, né, como sendo... A gente inclui o menos 1 e o 3, então a gente vai pôr aqui, ó, menos 1 até 3, incluindo eles, né? Ou a gente usa essa outra notação, que é mais formal, que a gente vai dar a propriedade, ó, o x, aliás... o y, que são as saídas, ele pertence aos reais, porque a gente só tem saída com número real, né? Tal que a gente vai pôr menos 1 maior ou igual, né? O x é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual a 3. Então tá aí, as duas representações possíveis para os conjuntos domínio e imagem. Ok? Entendido essa parte aqui? Então a letra F ela pede o seguinte: em qual intervalo a função é crescente? Então, qual que é a definição de função crescente? É que quando a gente pega dois valores de x e a gente compara um subsequente ao outro, né? Então a gente pega um valor de x e compara com um outro valor maior, né? A saída é maior, ela tem um valor maior. Então a gente tem claramente aqui que ela é crescente entre menos 2, né, e 1, porque depois ela começa a decrescer, certo? Lembrando que toda vez que falar intervalo, a gente está falando de um conjunto, certo? Porque um intervalo é um conjunto. Então, qual o intervalo em que f de x é crescente? Então, a gente vai ter, né, o conjunto, né, pode ser, eu posso chamar de I,
intervalo crescente, sei lá. Eu posso escrever assim, ó, a gente pode escrever de menos 2 até 1. Ou a gente pode escrever x pertencente a reais, tal que o x vai entre menos 2 e 1. Tá aí o intervalo, certo? No outro aqui de 1 a 4, notem que o intervalo em que f é crescente é um subconjunto do domínio, certo? Quando você pegar qual é o intervalo em que ela é crescente. Então a gente está falando de uma parte do domínio. Pode ser todo, né? Mas no geral, ela pode ser crescente em todo o domínio, né? Mas no geral, intervalo é um subconjunto. O intervalo em que a f é crescente é um subconjunto do domínio. Ok? Entendido? Agora eu vou gravar mais esses dois exemplos que são o seguinte, eles pedem para a gente encontrar o domínio da função. A gente sabe que uma função, ela tem que a gente dá uma entrada e ela dá uma saída, ok? Só que olha só, nem todos os valores de entrada nos dão uma saída numa função algébrica como essa. Eu vou mostrar para vocês nesse exemplo 31 aqui, é o problema 31 da lista, que ele diz o seguinte, x mais 4 dividido por x ao quadrado menos 9. Como assim, professor? Tem restrição de x? Tem restrição de x, porque isso daqui é uma função racional. Sendo ela uma função racional, a gente vai dizer o seguinte, ó, a gente sabe que funções, né, racionais, eu até vou escrever um pouquinho diferente, peraí. Sendo f uma função racional, vou escrever aqui, ó, sendo f de x uma função racional, qual é a restrição de domínio para uma função racional? Faz sentido que o denominador seja zero? Não. É impossível. Não existe denominador igual a zero. A gente não entende, não existe uma saída real para uma entrada que faça com que o denominador de uma função seja igual a zero. Então, como que a gente resolve isso? A gente diz o seguinte, ó, sendo f uma função racional, o denominador deve ser diferente de zero. Tá? Então, olha só o que a gente vai escrever. Até eu vou apagar aqui para a gente ter mais espaço. Depois eu escrevo isso aqui de novo. Então, sendo f de x uma função racional, o denominador deve ser diferente de zero. Notem como eu estou comunicando a solução do problema. A gente quer encontrar o domínio. Então, eu comunico a solução do problema como? Introduzindo a solução. Então, eu justifico. A f é uma função racional. O denominador deve ser diferente de zero. Então, a gente vai escrever o seguinte, tá? X ao quadrado menos 9 deve ser diferente de zero. E aí a gente vai trabalhar essa inequação. Então, a gente vai desenvolver a solução, tá? Ou seja, tá? A gente vai ter que x ao quadrado precisa ser diferente de 9, ou x precisa ser diferente, né, de mais ou menos 3. Por que mais ou menos 3? Porque se o x é igual a 3, o x ao quadrado é 9. 9 menos 9 dá 0. Ferrou. Então x igual a 3 não pode ser entrada. X igual a 3 não pode ser entrada. Então eu até vou escrever aqui, ó, x é diferente de 3 e x é diferente de menos 3, porque o menos 3 tem o mesmo problema, tá? Menos 3 ao quadrado dá quanto? Dá os mesmos 9. 9 menos 9, zerou e ferrou com a função. Não existe, não é possível ter uma entrada em x igual a 3 ou x igual a menos 3, ok? Então a gente vai descrever qual é o domínio dessa função. Então a gente vai descrever a seguinte, ó, portanto, então eu vou dar uma conclusão. Notem a estrutura, tá? A gente tem aqui, ó, introdução, desenvolvimento
e conclusão. É uma redação. Se vocês usarem essa estrutura, vocês vão comunicar a resolução da questão de forma muito clara e objetiva, tá? Então, introdução, desenvolvimento, conclusão. Qual que é a conclusão? Portanto, o domínio daí a gente vai usar aqui, ó, notação de domínio. Abre chaves, X pertence aos reais, que é o conjunto universo, tal que X é diferente de 3 e X é diferente de menos 3. Fecha o conjunto e está descrito o domínio, ok? O outro exemplo que a gente tinha aqui, tá? Eu vou apagar, tá? Mas é muito claro que vocês vejam essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela vai se repetir muito nas resoluções dos exercícios aqui, certo? Eu vou fazer a outra função agora. Essa outra função, ela é uma função... Notem que agora a entrada não é x, é p. Tudo bem. A gente dá um valor de p e a gente tem uma saída. Só que aqui, olha só como ela tem uma estrutura um pouco diferente. A gente tem um raiz de 2 menos raiz de p. Como é que a gente coloca restrições para um domínio? Qualquer valor de p pode ser domínio da função, pode ser uma entrada para a função? Não. Por quê? Porque dentro da raiz, para que a função seja real, porque o domínio é assim, quais são os valores de entrada que a gente pode dar para que a função tenha uma saída real, não complexa, não imaginária, certo? Então aqui a gente tem a seguinte restrição, tá? F de P é uma função sendo F de P, vou colocar agora, sendo F de P uma função com radiciando com raízes, né? Os radiciandos devem ser não negativos, né? Não podem ser negativos. Então há uma restrição. Então eu introduzo a resolução, tá? Então aqui eu tenho uma introdução em que eu aponto qual é a restrição. A restrição é que os radiciandos não podem ser negativos. E aí eu vou colocar um então, né? Então, tá? Então, a gente tem aqui ó, dentro, então, são dois radiciandos, presta atenção como são dois critérios de restrição. O primeiro, a gente tem um raiz de P. Raiz de P, né, implica que P precisa ser maior ou igual a zero. O P pode ser zero, não tem problema. Existe raiz de zero, é zero. O que não pode é ser negativo. Ele não pode ser menos 1, menos 2, menos 0,5. Nenhum valor negativo é aceito aqui. Então, pronto. Nenhum valor negativo pode ser aceito na função de maneira alguma. Aí, a gente tem outra restrição. A outra restrição é o seguinte. Raiz de 2 menos raiz de P implica que... Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Ela diz aqui ó, que 2 menos raiz de P precisa ser maior ou igual a zero. Então está aqui outra restrição. Aí a gente vai trabalhar a restrição para a gente ver como fica a restrição para o P. Porque afinal de contas o P é a entrada. Então aqui a gente já vê o seguinte. Ou seja o quê? 2 precisa ser maior ou igual a raiz de P. Aí aqui vocês precisam saber trabalhar com a inequação, né? 2 menos raiz de P, a gente pode passar para o outro lado, muda o sinal, mas não inverte a igualdade, né? A desigualdade, aliás. Aí a gente ainda tem o seguinte,
né, 2 ao quadrado precisa ser maior ou igual a P, né? Então o P, ele precisa ser menor ou igual a 4. Né? Ó, se 4 tem que ser maior ou igual a P, então, né, o P precisa ser menor ou igual a 4. Então a gente tem uma restrição, tanto para P grande, ele não pode ser maior do que 4, ele pode ser 4, né? Se o P for 4, a gente tem raiz de 2 aqui dá 2, aqui dá 2 menos 2 dá 0, raiz de 0 dá 0. Então ele pode ser o 4, ele só não pode ser maior do que o 4. Por exemplo, se o P for 9, raiz de 9 é 3, e aqui a gente já tem um valor negativo dentro da raiz, ok? Então essa é a restrição. Então a gente vai, essa aqui é o desenvolvimento. E aí a gente vai fazer uma conclusão de forma propositiva, fazer uma proposição, que é uma frase afirmativa com sujeito predicado. Lembre o que é proposição. Se vocês não lembram, vocês vão ter que ver as aulas de noções de lógica, certo? Que estão gravadas, que eu gravei essa semana ainda, eu acho que foi. Então, o que acontece? Não, foi semana passada. Então a gente vai fazer uma afirmação. Qual é a conclusão do problema? Portanto, tem um conectivo, que é o portanto, né? Porque afinal de contas a conclusão vem desse desenvolvimento. Portanto, o domínio da f de P é. Então a gente tem aqui, ó, o conjunto de P pertencente aos reais, porque são números reais que entram numa função, né? Então ele tem que ser o P pertencente aos reais. E a gente vai pôr tal que... Qual é a regra? São duas. P, ele é maior do que 0, e pode ser igual a 0 também, e ele tem que ser menor do que 4, e pode ser igual a 4 também. Então a gente tem aqui. Show? Então aqui são dois exemplos de como a gente resolve e comunica a resolução de um problema que pede para a gente encontrar o domínio de uma função. Então a gente vai introduzir, é uma dissertação, viram só? Comunicar a resolução é importante também. A gente vai introduzir falando qual é o raciocínio, qual é a restrição, os radicianos não podem ser negativos. Isso então a gente vai mostrar quais são as implicações daquela introdução. E aí depois a conclusão, que é a resposta do problema. Então, a resposta desse problema é tudo isso aqui. Não esqueçam que a estrutura é muito importante. Valeu? Um abraço. Com isso a gente encerra a nossa aula.